Olá pessoal, bem-vindos à disciplina Natureza da Informação. Estamos no 11º e último tópico dessa disciplina, chamada Sistemas Computacionais. Essa é a segunda parte desse tópico. Iremos apresentar agora o conceito de sistemas. Nós vimos antes, na primeira parte, o conceito da computação. Vamos ver agora o conceito de sistemas. Depois vamos juntar esses dois conceitos para definir um sistema de computação. E depois vamos ver alguns exemplos de alguns sistemas muito relevantes ou muito importantes para a área da informação, que são sistemas complexos. Bom, o que vem a ser sistemas? Sistemas é uma palavra muito utilizada, nós usamos frequentemente a palavra sistemas em diversos contextos, e fica uma dúvida, será que existe uma definição mais precisa do que vem a ser sistemas? Por exemplo, a gente fala genericamente em sistemas de trânsito, sistemas respiratórios, sistemas administrativos. São diversos tipos de sistemas e que aparentemente não tem nada em comum. O que seria então, o que unifica, o que justifica o uso da palavra sistemas nesses contextos bem distintos, bem diferentes? Bom, vamos analisar esses três sistemas para ver se a gente consegue identificar algum elemento comum, algum elemento que eles compartilham, que possam caracterizar melhor a ideia de sistemas. Primeiro, a gente pode notar que ambos, os três compartilham uma característica interessante, que os três têm uma funcionalidade ou um objetivo, uma função. Então, cabe uma explicação antes o que vem a ser essa funcionalidade. Funcionalidade é um conceito mais abrangente do que função. Função, do conceito que vem da matemática, que normalmente é associado a uma dependência ao parâmetro de entrada para gerar a saída. Então, é uma relação entre entrada e saída. Esse mapeamento é chamado de função. É uma função, podemos chamar também de função de transferência, ou então, como nos circuitos elétricos, nós chamamos de circuito combinatório. Ele combina as entradas para gerar uma saída, ou várias saídas. No caso, a palavra funcionalidade é um conceito mais abrangente, inclui a função também, mas está mais associado a um processo. Então, não necessariamente é uma função de combinação de entradas para se gerar uma saída, e sim um processo interno, que pode haver memória, que pode haver influências de estados anteriores, então entra o conceito de máquina de estado, eventualmente, para gerar a sua saída, ou gerar a sua ação. Então, esses três sistemas, o sistema respiratório, o sistema viário e o sistema administrativo, compartilham o conceito de funcionalidade. Todos os três realizam essa funcionalidade. No caso do sistema respiratório, ele realiza a função ou funcionalidade de respiração. No caso viário, ele realiza a funcionalidade de movimentar pessoas e cargas dentro de um espaço. E no caso de um sistema administrativo, tem a funcionalidade de coordenar o trabalho das pessoas. Uma outra característica que esses sistemas compartilham é que eles são compostos por partes e componentes. No caso do sistema respiratório, é composto por órgãos e músculos. No caso do sistema viário, é composto por ruas, pontes, a parte viária, túnel, veículo, pedestre, e também sinais de trânsito, regras de trânsito. Ou seja, não é só elementos físicos, elementos abstratos, como regras de trânsito, por exemplo, fazem parte do sistema viário. Mesma coisa no sistema administrativo, você tem as pessoas em cargos e funções. Cargo é uma descrição funcional,
E existe uma estrutura hierárquica que conecta esses cargos, ou seja, existe uma abstração, existe uma série de regras que estabelecem essas relações entre os cargos e as funções dentro de um sistema administrativo. Bom, então podemos definir o sistema como sendo um conjunto de partes que interagem entre si e realizam uma determinada funcionalidade ou um propósito ou um objetivo. Esquematicamente, o sistema seria essas partes, né? Essas partes estão interagindo entre si. Às vezes é um fluxo unidirecional, outras são bidirecionais, esses relacionamentos, né? E esse conjunto de interações realiza uma determinada funcionalidade ou realiza um determinado propósito, um objetivo, né? Então, alguns desses elementos possuem interfaces externas, né? Com o ambiente externo. O fato de você definir esses elementos como participantes do sistema automaticamente acaba definindo uma fronteira, né, que caracteriza o que é interno, ou seja, composto por elementos que fazem parte do sistema, e o que é externo, ou seja, elementos que não fazem parte do sistema. Então, mesmo no sistema respiratório, por exemplo, né, você tem um conjunto de músculos que atuam na respiração. Mas você pode ter do lado, por exemplo, um outro músculo que é bem próximo, até associado a ele, mas que não tem essa função, não contribui para a função de respiração. Então, se não há interação, se essa parte não interage para a funcionalidade da respiração, ele não é considerado parte desse sistema, apesar de estar próximo, às vezes até estar junto desse mesmo músculo. Tá? Então, é importante haver essa distinção. Então, o que é interno e o que é externo? É interno aquele que contribui para a funcionalidade, faz parte dessa funcionalidade. E aquele que não é parte dessa funcionalidade é considerado parte do ambiente externo ao sistema, né? Aquele sistema. Tá? E aí, nesse ambiente externo, a relação entre o ambiente interno e externo gera as interfaces, né? Temos interfaces de entrada, exclusivamente de entrada, outras de saída e outras são interfaces bidirecionais. Então, uma forma simplificada, um modelo simplificado desse sistema é substituir esses elementos todos, né? Essas caixinhas todas, por um único elemento, né? Que realiza a funcionalidade, quer dizer, descreve essa funcionalidade. Então, o modelo simplificado do sistema seria isso. Você só representa as interfaces, né, externas e um texto que se resume, né, a descrição desta funcionalidade executada pelo sistema. Existem inúmeras definições de sistemas, né? É uma área que tem muitas definições, inclusive formais, definições mais matemáticas, inclusive, e outras mais abrangentes, né? Mais flexíveis, né? Mais informais. Essa definição está no meio termo, né? E atende bem às nossas necessidades, né? Nossos objetivos perante, né, a definição de sistemas no contexto da informação. Estruturando melhor a definição de sistemas, nós temos como características de um sistema. Então, primeiro, ele realiza uma determinada funcionalidade, interage com ambientes externos através das interfaces e possui uma estrutura interna formada por partes e partes que interagem entre si, né, formado por partes e interações. E, bom, funcionalidade, já comentamos, né, é um conceito mais abrangente que função, está associado a processos, né, então tem uma característica temporal também, que é o processo, tem elementos de entrada e saída, elementos que envolvem temporalidade. E um sistema, quando você cria um sistema, ali normalmente desenvolvemos com um propósito ou um objetivo, né? Às vezes explícito, às vezes não, né? Que normalmente é atender uma determinada necessidade. Tá? Por exemplo, o sistema viário. Ele é um sistema que foi criado e desenvolvido para permitir a movimentação de pessoas, permitir a mobilidade.
né? Da mesma forma, um sistema de comunicação que foi desenvolvido para o propósito de realizar comunicação entre partes ou entre entidades separadas por distância. Tá? Então, esse é o papel, essa visão de sistemas, que pode ser aplicado também, né, na área de ciência, que utiliza o conceito de sistemas para realizar o estudo dos elementos focado na sua funcionalidade. Então nós estudamos, por exemplo, o sistema respiratório, separando os demais elementos que não fazem parte do sistema respiratório e focando na funcionalidade da respiração. O ambiente externo, então, é definido como fatores, né, ou elementos que estão que não fazem parte do sistema, mas que estão em contato com os sistemas e que podem interferir no funcionamento do próprio sistema. Né? Então, no caso do sistema respiratório, né, o ar ele não é parte do sistema respiratório, mas afeta o seu funcionamento. Né? A relação desse ambiente externo, né, com os sistemas é através das interfaces. Né? Então já definimos as interfaces. Essas interfaces podem ser entrada, saída ou bidirecionais e também podem envolver troca de materiais ou troca de elementos, troca de energia, ou pode ser simplesmente uma troca de informação, ou seja, não há troca física, não envolve troca física nem de matéria nem de energia, por exemplo. Como parte do sistema, né, o sistema portanto é composto por partes, há uma exigência de que essas partes sejam interrelacionadas e que contribuam para a funcionalidade do sistema, ou seja, qualquer coisa que não contribua para essa funcionalidade, ele não é parte do sistema. Tá? Então normalmente é um relacionamento organizado e pode estabelecer, né, hierarquias ou podem estabelecer diversos níveis de relacionamento. No caso do sistema em particular, existe a possibilidade de você pegar esses componentes, esses elementos, e também dividir esses elementos em outros sistemas. Tá? Ou seja, ter sistemas dentro de sistemas. Tá? E essa estrutura de relacionamento permite uma organização de uma hierarquia de sistemas. A gente vai ver em detalhe nos próximos slides. Dependendo da forma de interação com o ambiente externo, né, alguns sistemas têm algumas classificações. Né? Por exemplo, se for reação direta, né, a saída depender diretamente das entradas, são um sistema do tipo reativo, ele reage à entrada. Nós temos uma relação realimentada nesse caso aqui, né, quando você a parte da saída, né, ele retorna à entrada para interferir no funcionamento, né, do sistema. Então essa é uma relação realimentada. E um processo interativo, né? Você tem uma relação de troca, né, de entradas e saídas que faz com que a funcionalidade seja interativa, né? Dependendo da resposta, dependendo da saída ou da entrada, há uma relação de interação entre entrada e saída, entre o interno e o externo. E aqui é a hierarquia dos sistemas, né? A relação hierárquica que existe entre os sistemas. Então, como comentamos, né, nós temos essas partes dentro do sistema, né? E uma parte, por exemplo, pode ser decomposta em um outro sistema. Né? Então, o sistema dentro de sistema, esse seria, digamos, um subsistemas. E esse conjunto de partes, por sua vez, pode vir a ser, né, ou pode ser modelado por uma única caixinha, uma única parte, que pode ser parte de um outro sistema. Então, é um relacionamento hierárquico entre as partes que compõem o sistema. Esse processo, né, de hierarquização, quando você vai dividindo as partes em partes cada vez menores, né, em sistemas ou subsistemas cada vez menores,
nós chamamos isso de decomposição. Tá? A ciência, bom, a teoria de sistemas teve um grande impacto na ciência em função dessa característica, né? Essa visão de você poder decompor um sistema maior em elementos menores. Tá? Em ciência nós chamamos isso de reducionismo. Tá? Então, você pega um problema, por exemplo, um sistema biológico grande, né, e você vai decompondo em elementos menores e você faz um estudo de cada um desses elementos que compõem um sistema maior. Mas os sistemas maiores já estão interligados, você já estudou, já desenvolveu esse estudo maior e você tem já as relações. Então você vai decompondo, vai analisando em profundidade cada um desses subsistemas e com isso você aprofunda o conhecimento, você desenvolve mais o conhecimento em relação a esse tópico, a esse assunto. Tá? Então esse processo de decomposição permitiu a especialização, permitiu o desenvolvimento do próprio conhecimento. Tá? Porque à medida que a ciência avançava, era difícil você ter alguém que pudesse manter o controle, né, de todos os conhecimentos que estão sendo desenvolvidos em paralelo. Tá? Então esse processo, né, de decomposição permitiu que a própria ciência pudesse avançar em diversos assuntos, diversos tópicos. Tá? Mas o problema desse reducionismo é que muitas vezes esse processo gerava uma super especialização. Né? Então você fica tão especializado em um determinado tópico que você perde o contexto do todo, né? Perde o entendimento do todo. Tá? E não necessariamente isso levava o entendimento e a compreensão do todo. Tá? É o que acontece, por exemplo, quando você estuda o sistema nervoso central. Né? Você vai decompondo, do seu ponto de vista de sistemas, né, todos os elementos que compõem o sistema nervoso central e você chega na célula nervosa. Mas o estudo em profundidade da célula nervosa não permite que você consiga compreender fenômenos maiores do sistema nervoso central. Por exemplo, você não consegue compreender a inteligência, você não consegue compreender o conceito de consciência, por exemplo. Né? Então, para isso foi desenvolvida uma outra área dentro da área de sistemas chamada sistemas complexos, para que a gente vai ver mais à frente. Bom, enfim, essa é a visão da ciência sob o ponto de vista dos sistemas. Né? Agora, a área de engenharia e a da área da computação utiliza a teoria de sistemas num outro sentido. Tá? Ele utiliza no sentido de realizar, construir coisas cada vez mais complexas a partir dos seus componentes. Tá? Então faz um processo contrário. Então, a ciência estuda elementos da natureza, sistemas que existem na natureza. A engenharia e a computação, por exemplo, constroem coisas que não existem na natureza. Né? Constrói uma ponte que não existe na natureza, por exemplo. Né? Então, nesse processo construtivo, é um processo inverso, onde o objetivo é você, a partir de elementos, né, componentes, fazer essa composição de forma a criar sistemas cada vez maiores, cada vez mais complexos. Tá? Então é um processo inverso, onde você utiliza a teoria de sistemas justamente para poder desenvolver coisas muito maiores, muito mais complexas, mantendo o controle sobre esse processo. Tá? É uma espécie de gestão de complexidade, gestão de construção de coisas mais extensas, mais complicadas, usando a teoria de sistemas. Tá? Bom, só a título de ilustração, né, não pretendemos ser exaustivos, né, mesmo porque é uma área muito extensa. É uma lista de tipos de sistemas. A partir do próprio definição dos sistemas, né, nós temos alguns tipos, né, mais clássicos. Primeiro tipo seria simples, né, em contraposição aos sistemas mais complexos, que depende realmente dos seus componentes e o seu tipo, né, a sua topologia de interconexão desses elementos.
Sistemas abertos ou fechados não é só interação com o ambiente, né? Depende do autor, né? Quando tem troca de material ou troca de energia com o ambiente externo, ele pode considerar como sendo sistemas abertos. Mas de maneira geral, é considerado um sistema aberto quando você tem um componente ou parte do sistema que tem que entra ou sai, que pode entrar ou sair do sistema, que não é só troca, não é só interface de troca de material ou de energia, ou seja, você tem o próprio componente que está dentro do sistema que pode entrar ou sair, né? Então uma escola, uma aula, por exemplo, né? Uma classe, né? Você tem alunos que entram e saem, professores que entram e saem. Então, basicamente, esse seria um exemplo de um sistema aberto. Tá? Então, você tem os componentes que podem entrar ou podem sair e que podem participar. O mesmo aluno participa de outros sistemas ou outras aulas. Participa do trabalho, participa de família, ou seja, de outros sistemas também. Então são sistemas considerados abertos porque você tem os seus componentes entrando e saindo dentro do sistema. Tá? Estável ou dinâmico refere-se a características de interação ou características de funcionalidades que podem se alterar ou não, né, ao longo do tempo. Tá? Adaptativo ou não adaptativo são características também em relação ao ambiente. Ele tem sistemas que têm a capacidade de adaptação que pode ser traduzido de maneira geral a alterar o seu, não só alterar o seu comportamento, mas alterar a sua composição, a sua estrutura em função das alterações do ambiente. Quer dizer, depende do grau de adaptação, né? Se for simplesmente alteração de comportamento, né, sem alterações estruturais, seria uma característica funcional, né, da funcionalidade e não necessariamente uma característica mais adaptativa, né, daquela estrutura, daquele sistema. Tá? Sistemas permanentes ou temporários são sistemas que podem existir permanentemente ou temporariamente, né? Novamente, o exemplo de salas de aula é um sistema temporário, né? Existe por um período somente para realizar uma determinada funcionalidade, né? E depois deixa de existir após a execução dessa funcionalidade. Tá? Então, esses são exemplos, né? Limpezas, a empresa de limpeza, né? Que é simples, estável, fabricante de computadores, mas outro exemplo de complexo, dinâmico e adaptativo. Né? São alguns exemplos, mas vocês vejam que a área de sistemas ou definição de sistemas é muito abrangente, né? Aplica-se praticamente em quase tudo, tá? É o motivo pelo qual a palavra sistemas é muito utilizada, né, no nosso vocabulário no dia a dia. Agora, é importante destacar também que essa teoria de sistemas, teoria geral de sistemas, o TGS, ele foi originalmente formulado por von Bertalanffy na década de 1940. Tá? A contribuição dele foi realmente abrangente, né? Não é só para a área da computação. A computação simplesmente usou essa teoria para os seus propósitos, né? Aplicou essa teoria diretamente nos seus sistemas de informação, sistemas computacionais. Tá? Mas o objetivo original do von Bertalanffy, só para explicar, ele é um cientista, mas é cientista da área de biologia, né? Ele começou a estudar essa parte, ele formulou essa teoria geral de sistemas a partir do entendimento da biologia clássica, que a biologia clássica não era suficiente para entender todos os processos envolvidos na natureza, envolvidos dentro dos sistemas biológicos. Né? Por que isso? O próprio estudo de uma ave, por exemplo, a característica de uma ave, desde das asas, né? Do bico, né? O comportamento, até o comportamento, eram dependentes do ambiente, né? Onde essas aves estavam. Então, não tinha sentido você ficar só dissecando, né? E registrando as características das aves.
você tinha que registrar e caracterizar também o próprio ambiente onde essas aves estavam. E esse ambiente não era só o ambiente tipo de árvore ou clima, né? Você tinha que considerar também os outros aves que existem, qual o nível de competição dos alimentos, qual são os predadores, ou seja, toda uma cadeia, né, de componentes ou de elementos que compunham o habitat, né, dessas aves. Então, a teoria de sistemas nessa área biológica permitiu a criação ou a definição de outras áreas, né, com a própria ecologia. Então, são as contribuições muito importantes da teoria de sistemas em outras áreas, em outras ciências. Tá? Então, hoje, na computação, em sistemas, né, de informação, ele é um conceito fundamental para o entendimento, não só o entendimento, mas também para a construção de sistemas cada vez melhores, cada vez mais complexos. Bom, uma vez que definimos um sistema como sendo uma caixinha que contém diversos componentes que interagem entre si, nós temos condições de avaliar essa caixinha, né? Principalmente sob a ótica da sua funcionalidade. Tá? Então, como é que essa caixinha se comporta sob o ponto de vista externo? Né? Como é que você avalia, como é que você testa essa caixinha? Então, são umas características, avaliações importantes que temos que fazer para saber e caracterizar, né, essa caixa chamada sistema. Tá? Então, existem diversas abordagens para essa avaliação e diversos parâmetros que devemos considerar. Né? O principal é o desempenho. Né? Como é que essa caixinha se comporta sob o ponto de vista de desempenho. Ele tem uma função, tem uma funcionalidade e deverá atender a determinadas características de funcionalidade, e os elementos principais dessa funcionalidade envolvem o seu desempenho e o seu comportamento perante a falha, né? Quer dizer, chamamos de confiabilidade, né? Então, é a funcionalidade sob o ponto de vista do desempenho e sob o ponto de vista da confiabilidade, o quão confiável ele é na execução da sua função. Essa abordagem de avaliação do sistema sob o ponto de vista externo, sob o ponto de vista exclusivamente da sua funcionalidade, é considerada uma abordagem chamada de testes de caixa preta. Né? Consideramos a funcionalidade do sistema como sendo um bloco só, né? E fazemos uma avaliação sob o ponto de vista externo. Né? Existem outras abordagens, que é a abordagem tipo caixa branca, que pegar, avaliar o sistema como um todo a partir dos seus componentes, né? Abrir a caixa preta do sistema e avaliar seus componentes. Tá? Então, se você entende e compreende o sistema como sendo uma hierarquia de sistemas, né? Tanto a abordagem caixa preta ou caixa branca, no fundo, são a mesma abordagem, só que com um ponto de vista de níveis diferentes, né, de sistemas, de hierarquia de sistemas. Tá? Bom, os principais parâmetros, né, já discutimos, o desempenho e confiabilidade, e dentro de cada um desses elementos, desses parâmetros, nós temos subparâmetros dentro deles, né, que permitem uma avaliação do que vem a ser o seu desempenho e sua confiabilidade. Tá? É importante lembrar também que esses dois parâmetros são associados também. Tá? Muitas vezes só focamos no desempenho, mas esquecemos da confiabilidade. Isso significa o seguinte, que não adianta você ter um sistema altamente com alto desempenho, né, se ele também não tiver a confiabilidade. Ou seja, de que adianta você ter um sistema que tem um bom, excelente desempenho se ele vive falhando, né? Ou ele falha com alta frequência. Tá? Então você pode ter um carro de Fórmula 1 excelente, né? Que funciona, tem um excelente desempenho, mas se ele
quebra toda hora ou não aguenta as 2 horas da corrida, ele não adianta nada, né? Você ter esse desempenho todo, tá? Então você tem que associar realmente o desempenho e a confiabilidade para você ter um sistema funcional. Inversamente, não adianta ter um sistema super confiável, quer dizer, que nunca falha, mas que não tenha desempenho nenhum, né? Um exemplo, né? Você pode ter um avião que nunca cai, né? Simplesmente é um avião que não tem, por exemplo, a capacidade de voar. Se ele não voa, ele nunca vai cair, certo? Então é um sistema seguro, né? O avião mais seguro do mundo é aquele que justamente nunca voa, né? Não tem capacidade de voar, mas não tem desempenho nenhum. Então você tem que ter combinação realmente entre desempenho e confiabilidade, o balanço correto, para você ter uma funcionalidade efetiva do sistema. Um parâmetro muito importante, né, para o desempenho de um sistema são esses dois conceitos, eficiência e eficácia. Tá? Muitas vezes são usados como sinônimos, mas têm bases diferentes, são conceitos bem distintos. Tá? No primeiro, a eficiência, ele diz respeito ao o quanto ele gera a partir da sua entrada. Né? Então, é a relação entre aquilo que é produzido e aquilo que é consumido, a relação consumo e produção. Tá? Então, um exemplo é a fabricação, um sistema que fabrica carros, né? O objetivo de um sistema eficiente na fabricação do carro é você ter o mínimo de insumos, né? O mínimo de custos para a máxima de produção. É claro que não esquecendo da qualidade, né? Tá? Tem a ver com confiabilidade também. Então, ou seja, você tem que produzir um carro bom, com boa qualidade. Tá? Então, o que seria uma fábrica eficiente? É uma fábrica onde você tem uma produção de carros bons com o mínimo de custo. Né? Então, o objetivo, a maioria das fábricas de carros tem como objetivo ser eficiente. Tá? Mas a eficácia é um outro conceito distinto. Tá? Tem a ver com o conceito de atender o objetivo, né? O objetivo final do sistema. Afinal de contas, uma fábrica tem um objetivo da sua construção, do seu propósito, né? Como todo qualquer outro sistema. Então você está avaliando o sistema agora sob o ponto de vista da eficácia, no sentido de se aquele sistema que foi construído está atendendo ou não os seus objetivos, os seus propósitos, né? No sentido maior. Então a pergunta passa a ser, será que essa fábrica está produzindo o carro certo, por exemplo? Né? Então não adianta você produzir carros numa máxima eficiência se o carro que está saindo lá não atende à necessidade do usuário. Pode ser o melhor carro do mundo, não o menor custo possível, mas pode não atender à necessidade do usuário. Né? Por exemplo, o usuário ele precisa de máquinas que precisa de tratores, né? Por exemplo, né? E a fábrica produz excelentes carros de passeio, né? Então há um descompasso entre o objetivo, né, da fábrica e o que ela produz. Tá? Normalmente a eficiência leva a uma super especialização, né, e aí há uma perda de flexibilidade, né, com o aumento da eficiência. Isso acaba às vezes impactando na eficácia, que é um dos elementos da eficácia. Às vezes não, necessariamente, né, você tem que atender uma determinada necessidade. Lembra da definição de sistema, né? Tem que atender uma determinada necessidade e essa necessidade ela é dinâmica, ele muda com o tempo. Tá? A gente sabe que mesmo para produzir carro de passeio, a necessidade do usuário ele é dinâmica, ele vai alterando com o tempo. Tá? Como a necessidade muda, e se você cria um sistema altamente eficaz e inflexível, você tem dificuldade de alterar o processo de produção, os processos internos da fábrica, para adaptar a necessidades que vão mudando, né? Ou novas necessidades que vão sendo criadas para atender o usuário. Tá? Então,
novamente, eficiência e eficácia também tem que ter um devido balanço, né? O excesso de eficiência pode gerar uma perda, né, na eficácia. Na natureza existe esse problema também, né? É o caso do ursus panda, né? Eles são altamente desenvolveram biologicamente para ser altamente especializado em consumir um determinado tipo de alimento, que são os bambus, né? Ele tem um sistema digestivo, né? Inclusive desde a mastigação, né? Altamente eficiente para retirar nutriente, né, de uma planta que é o bambu, que tem muito pouco nutriente, na verdade, tá? Então ele é altamente eficiente e especializado nesse alimento, e que ao fazer isso ele perdeu a flexibilidade necessária, né, para absorver outros alimentos, tá? Então, sob o ponto de vista de eficácia, talvez não tenha sido uma boa adaptação, uma boa mutação, né? Ele fica extremamente dependente desse alimento. Se há uma perda, né, por algum motivo, dos bambuzais, por exemplo, e é uma espécie que vai entrar em extinção por falta de capacidade de absorver outro tipo de alimento. A capacidade é um outro parâmetro, que faz parte do desempenho do sistema, que essencialmente mede a capacidade, né, do sistema em lidar com uma determinada carga, uma determinada entrada, né, sem perda de desempenho ou de confiabilidade, atendendo, né, essas entradas, gerando as saídas adequadas. Tá? Normalmente, se você tem uma especificação, né, ou a caracterização do sistema sob o ponto de vista de carga e de capacidade de carga, e eventualmente há uma análise, né, uma avaliação para tentar estabelecer qual é o limite dessa carga, tá? Até quanto esse sistema aguenta. Tá? Isso pode ser visto sob o ponto de vista individual ou sob o ponto de vista de sistema como um todo, né? Uma floresta, por exemplo, qual seria a capacidade dele suportar determinadas intempéries ou determinadas agressões, né? Então, seria a capacidade do sistema em absorver determinadas alterações, né, das condições de entrada, das condições ambientais, e ainda conseguir manter ou recuperar-se dessa situação. Tá? Isso vale também para a fábrica, né, que nós construímos também. Ela é construída para uma determinada capacidade. Tá? Algumas vezes você tem estruturas que são flexíveis e que podem ser adaptadas para absorver maior ou menor capacidade, tá? Para tentar manter esse balanço entre eficiência e eficácia. Bom, o que acontece quando você extrapola esses limites, né? Então você pode ter vários comportamentos, tá? Alguns sistemas entram em colapso e degrada completamente, né? Ou então outros sistemas sobrevivem a essa sobrecarga, mas há uma perda de desempenho ou perda de confiabilidade, né? Passa a produzir componentes com mais falhas, né? Agora, o importante é saber caracterizar e construir o sistema para suportar essas variações de carga, né? Então, tem várias estratégias construtivas e também você tem várias estratégias de prevenção de determinados problemas que podem acontecer dentro dos sistemas, tanto artificiais, né, construídos, como também sistemas naturais. Entender o comportamento desses sistemas perante várias sobrecargas ou perante várias condições de entradas é importante para a gente poder caracterizar e planejar, né, o manejo desses sistemas. Uma outra característica de desempenho importante é o tempo de resposta. O tempo de resposta é definido como o tempo necessário para que o sistema produza uma saída dada uma determinada entrada, ou seja, o tempo de reação, né, do sistema a uma entrada. Em sistemas de tempo real, né, o sistema, a operação correta desse
desses sistemas não depende somente da saída, quer dizer, não adianta ter uma saída correta, ele depende também se essa saída é produzida no tempo correto. Tá? Se essa saída correta for gerada depois de um tempo, um deadline estabelecido, ele no fundo é considerado uma falha, porque tinha que ter sido gerado no seu tempo correto. Tá? Então, apesar do termo o tempo real ser confundido muitas vezes com um desempenho, quer dizer, sistemas com alto desempenho implica que vai ter um tempo de resposta menor, isso não necessariamente é verdade. Tá? Na grande maioria das vezes, o sistema de tempo real ele é considerado um gestor de tempo. Né? Um sistema que administra o seu tempo para garantir que determinados resultados saiam no deadline especificado, no intervalo de tempo especificado. Tá? Então, a gente não pode confundir, não necessariamente um sistema de alto desempenho vai gerar aquele resultado no tempo certo. Tá? Porque normalmente, na média, ele pode gerar, atender aquele requisito, mas não há nada na estrutura interna dele que garanta que determinadas respostas vão sair naquele intervalo de tempo. Essa garantia só é possível quando o próprio sistema administra o tempo interno, né, dos processos internos dele, para assegurar que aquilo, com determinada saída, ele saia no tempo certo. O sistema como um todo é construído para administrar o tempo de execução das suas tarefas. O segundo conjunto de parâmetros que avaliamos no sistema é a confiabilidade. Né? O primeiro conjunto é o conjunto de desempenho e o segundo conjunto são os parâmetros de confiabilidade. Aqui cabe uma definição importante, que é a confiança. Né? A confiança de um sistema é a qualidade da execução da sua função, né? Ou da sua funcionalidade, tal que se possa confiar justificadamente na sua oferta. Né? Então, a visão é a função que é executada no sistema, tá? Tem que ser realizada de forma a ser que eu tenha confiança, né? Ou seja, eu posso confiar que essa saída, que esse sistema vai executar essa funcionalidade de uma forma correta, com qualidade, entregue no tempo correto também. Tá? Então, essa funcionalidade é aquilo que o usuário, né, o que está externamente ao sistema, é que ela percebe isso. É por isso que existe uma diferença entre falha e erro. Né? Então, a falha é uma manifestação desse erro, uma manifestação externa. Se existe um erro interno no sistema, mas se esse erro é absorvido pelo sistema e ele não se manifesta, né? A gente chama, sistemas são tolerantes a essa falha, tolerantes a esse erro. Tá? Então é um sistema que é um sistema mais confiável, um sistema que tem uma confiabilidade maior, porque mesmo que haja defeito, mesmo que haja erros, né, dentro do sistema, mesmo que ocorram erros dentro do sistema, ele possui alguns mecanismos internos que fazem com que esse erro não seja manifestado externamente, ou ele não aparece, né, ou seja, não ocorra uma falha. Então, o que é falha? A falha é a percepção, né, de uma perda de uma saída, né? Ou perda, ou um erro, ou uma qualidade não adequada de uma saída de um sistema. Tá? Então, se ele não saiu, se não houve um erro na sua saída, ou seja, uma falha, tá? A gente considera que aquele erro, aquele defeito foi tolerado. Tá? Então, essa é uma distinção importante. Tá? Então, a falha é somente quando esse erro é manifestado externamente ao sistema. Bom, esses são os principais parâmetros, né, da confiabilidade. São definições matemáticas, tá? Mas de maneira geral podemos estabelecer alguns parâmetros mais importantes que outros. Né? Então, primeiro é a taxa de falhas, né? É a função das falhas no domínio do tempo, né? Lembrando que falha é a manifestação do erro, né? Então exprime a probabilidade, é um número probabilístico, né? Tá?
exprime a probabilidade de falha no intervalo determinado, né, no domínio do tempo. Tá? E o μ/t, né, isso aqui é o lambda de t, o μ/t é a taxa de reparos, tá, que exprime a taxa de reparo dentro do sistema, ou seja, estão parâmetros associados. O μ, o reparo vai depender do tipo de falha, na verdade, né? Tá? Então, normalmente classificamos vários tipos de falha e a probabilidade de falha de cada um desses tipos. Tá? E temos uma média de taxa de falha de acordo com tipo de falhas que ocorrem no domínio do tempo. Né? Dependendo da falha, nós temos também o μ/t, que tem a taxa de reparos. Dependendo da falha, o sistema mesmo consegue reparar. Tá? Veja, a falha não tem muito a ver com tolerância em si, porque houve uma manifestação dessa falha, desse erro na forma de falha, e aí de uma forma externa ao sistema há um processo de reparo que tenta colocar o sistema de volta no ar, né? Tenta fazer com que o sistema volte a funcionar corretamente. Tá, isso. E essa é a taxa de reparos. A combinação entre taxa de falhas e taxa de reparos gera esses dois outros parâmetros. Primeiro, o RDT, ou em inglês é Reliability. Então, o R vem de Reliability, né, que é a probabilidade, na verdade em português é confiabilidade mesmo, né, e a probabilidade que o sistema desempenhe suas funções com sucesso, tá, de acordo com as suas especificações. Então, normalmente uma função, né, é dependente do tempo e dependente também da taxa de falha, o comportamento da taxa de falha ao longo do tempo. O A de T vem de A de Availability, que é a função disponibilidade, tá, em português. Tá? Ele considera não só a taxa de falha, como também a taxa de reparo. Tá? É a probabilidade que o sistema desempenhe suas funções com sucesso, né, de acordo com as especificações, né, durante todo o período de operação. Ou seja, vai considerar não só a sua falha, como o seu retorno, né, a falha que depende da taxa de reparo. Bom, a função confiabilidade tem essa cara aqui exponencial aqui, né, para um lambda, uma taxa de falha constante. Essa expressão que está aqui, tá? O que significa isso? De maneira geral, significa o seguinte, né, que o 1 é um estado em funcionamento, que a probabilidade do sistema falhar, quer dizer, o ir para o zero, vai aumentando à medida que vai passando o tempo. Isso de uma forma exponencial. Tá? Então, ele está em pleno funcionamento e à medida que o tempo vai passando, a probabilidade dele de ir para o zero aumenta exponencialmente, né, ou inversamente ao proporcional expoente, né, aumenta drasticamente, né, que ele vai falhar. Então, dado o tempo infinito, é quase 100% de certeza de que ele vai falhar. Tá? Esse é o significado dessa expressão exponencial que está aqui. E o MTTF, que é o tempo médio entre as falhas, né, dado, de maneira geral, é dado por essa expressão aqui, para o lambda constante. Normalmente o lambda não é constante, a taxa de falha vai depender realmente do seu uso, né? Se você tem, depende também do componente, né? Se o componente é físico, você tem um desgaste físico que vai fazer com que a taxa de falha varie ao longo do tempo. À medida que o tempo vai passando, ele vai se desgastando, né? E a probabilidade de falha vai aumentando. Tem sistemas que não têm esse comportamento, né? O software, por exemplo, não tem desgaste, então, mas ele tem outro tipo de problemas quanto à falha, tá? Não, mas não é o tema daqui, então a gente pode discutir em outra ocasião. Bom, o MTTF é o tempo médio até a falha, né? Então é dado por um gráfico fisicamente, né? Temos aqui o estado 1 que tem operação e ele tem em média um valor aqui vai variar, claro, é probabilístico, né, até a primeira ocorrência da falha, né, ocorrendo a falha, você tem um tempo variável aqui embaixo que é dado pelo MTTR, tá, inverso da taxa de reparo, que faz com que o sistema seja reparado e retorne em operação, tá.
MTBF é a taxa de falha, tempo médio entre as falhas. Isso inclui não só o período em operação, como também o período em reparo. Tá? São as definições principais desses parâmetros, e temos a disponibilidade, que é a razão, a relação entre o tempo total, né, que é esse tempo, no fundo é o MTBF, né, sobre o MTTF, né, o seu tempo médio até a falha. Isso significa o seguinte, que quanto maior, mais confiável, né, quanto maior o MTTF, menor será a parcela do reparo, né? Tá? Então, mais próximo do 1, esse será a disponibilidade. Tá? Então, depende do tipo da falha também, mas quanto menor o tempo de reparo, também maior será a disponibilidade. A palavra disponibilidade significa o seguinte, nesse contexto matemático, né? Significa que quanto menor o tempo em reparo, mais disponível o sistema é, né? Ou seja, por mais tempo o sistema está disponível para a gente utilizar, né? O serviço está lá disponível por mais tempo. Então, uma disponibilidade típica, por exemplo, de um sistema de transporte costuma ser 0,99, né? Ou seja, 2,9. A gente conta pelo número de noves, né? Aproximadamente 1. Mas o 2,9 significa o seguinte, que em cada 100 horas de operação do sistema, vai ter 1 hora de indisponibilidade, 1 hora que você não vai estar, não vai ter esse sistema disponível, tá? O sistema telefônico, por exemplo, né, a telefonia fixa foi estabelecida por normas pela Telebrás, que deverá ter uma disponibilidade de 4 noves. Isso significa o seguinte, que durante 10.000 horas, né, veja, 4 noves, então 9.999, ou seja, em 10.000 horas você vai ter 9.999 horas de funcionamento e apenas 1 hora fora do ar, ou seja, não funcionando. Tá? Isso basicamente equivale a uma hora de falha por ano. Né? Um ano tem alguma coisa próxima a 8.700 horas, né? Quase aproximadamente a 10.000 horas, e uma disponibilidade de 4 noves significa que você vai ter basicamente uma indisponibilidade de 1 hora por ano. Bom, tem sistemas que têm reparo, portanto a gente consegue medir a sua disponibilidade, medir ou especificar a sua disponibilidade. Mas tem sistemas que não têm reparo, né? Por exemplo, o equipamento que está lá no espaço, por exemplo, né? Se falhar, falhou, né? Não tem como reparar. Ou um avião que está voando, enquanto está voando, ele não pode ser reparado, né? Ou não tem sistema de reparo, pelo menos das principais componentes que estão no avião. Então, nesse caso, o que vale, o parâmetro mais interessante ou mais importante acaba sendo a confiabilidade mesmo, né? Que é garantir, né, ter um alto MTTF, né, garantir que não ocorra uma falha nesses períodos. Sob o ponto de vista de sistemas, né, as partes internas dos sistemas podem contribuir para piorar ou melhorar a confiabilidade desses sistemas de acordo com a sua estruturação, né, de acordo com a sua interconexão. Por exemplo, desse modelo série que está aqui, né, tá? Nesse modelo série você tem várias caixinhas aqui, né, que cada um deles é caracterizado por uma certa taxa de falhas, né, que é o lambda que está aqui. Para você ter uma determinada saída aqui, né, se a entrada precisar passar, né, por esses elementos todos que estão em série, tá, isso significa que o resultado final da confiabilidade desse sistema aqui vai ser proporcional, né, ao MTTF que está aqui, é proporcional ao número de elementos que estiverem sendo colocados em série. Então, se você puser, por exemplo, 10 elementos em série aqui
para você chegar à sua saída, tá? A confiabilidade total, o MTTF total será 10 vezes maior, tá? É 1 sobre n lambda, tá? 10 vezes maior, tá? Ou seja, o MTTF será 10 vezes menor, não, é reduzido, né, na verdade, né? Em 10 vezes, se o tempo menor, significa que a confiabilidade será 10 vezes menor, né, nesse caso. Bom, essencialmente é a lógica, né, de que se você depende de mais elementos em série para você ter o resultado, qualquer um deles que falhe vai falhar, né, o sistema como um todo. Então, se você tem 10 elementos em série, a probabilidade de falha do sistema como um todo vai ser 10 vezes a taxa de falha de qualquer um desses elementos que estiver aí em série. Tá? Para melhorar isso, você pode colocar esses mesmos elementos em redundância, colocando em paralelo. Ou seja, são caminhos diferentes, né? Cada um deles aqui está sendo colocado em paralelo. Quer dizer, uma característica do sistema é que para ter uma saída você precisa apenas um desses elementos. Se eu quiser melhorar, né, a confiabilidade, eu coloco vários elementos redundantes em paralelo. Isso significa que, mesmo que falhe um, eu vou ter outros dois para cuidar, né, da execução dessa minha função, dessa minha funcionalidade. Com isso, você tem uma queda, né, da probabilidade de falha, ou seja, vai melhorar a minha confiabilidade proporcionalmente. Tá? Então, a estrutura interna faz com que você tenha um sistema mais dependente ou um sistema mais tolerante à falha, né? Tem uma certa redundância capaz de superar eventuais falhas de um componente ou outro. Então essa é uma característica do sistema e a construção interna do sistema para ter mais confiabilidade ou não, né? De acordo com a sua composição, de acordo com a sua interconexão interna. Bom, depois de vermos a evolução do conceito de computação, né, e depois no tópico anterior, e depois nesse tópico, nessa parte, né, na segunda parte desse tópico, vimos o conceito de sistemas, né, e a avaliação dos sistemas. Vamos finalmente juntar esses dois conceitos, né, que seria juntar o conceito de sistemas com o conceito de computação. E o que vem a ser um sistema de informação computacional, né? Então, é um sistema, possui características de sistema, é uma estrutura interna formada por partes e interações, né? Realiza uma determinada funcionalidade, que é a de processar dados e informações, né? E interage com o ambiente externo através de interfaces, tá? Principalmente interfaces de informação. Tá? Então, nessa tabelinha aqui nós temos então o sistema sendo de informação, a partes e componentes principais seria o hardware, software, né, e pessoas, tá? Muito importante, né, ter uma pessoa como parte do sistema de informação, o sistema computacional, tá? Não é só o computador, tá? Por que tem pessoas? A gente vai explicar isso mais à frente, tá? E tem como funcionalidade gerar ou tratar informações, né? Podemos traduzir isso como sendo processar informações. Então, resumindo, é um sistema formado por hardware, software e pessoas que interagem entre si, né? E tem como funcionalidade processar dados e informações, interagindo com o ambiente externo através de interfaces de troca, né, de dados e de informações. Esquematicamente tem essa cara, né? Tá? Então tem as funcionalidades, né? E caracterizado pela funcionalidade de realizar o processamento, tá? E a composição de hardware, software e pessoas, tá? Por que o pessoa entra como elemento funcional, né? Porque ele entra para dar suporte ao hardware, que o hardware não funciona sozinho, ou seja, exige manutenção, e o software, que exige uma certa característica de
programação. E muitas vezes o sistema de informação como um todo depende das pessoas para complementar a sua funcionalidade. Tá? Então muitos sistemas têm que interagir com o ambiente na geração dessa interface, né? Na geração de informação, e muitas vezes as pessoas complementam, né, o software ou o equipamento, né, para realizar essa tarefa. Tá? Por exemplo, imagine um sistema de avaliação de crédito de um banco. Né, tá? 90% é feito automaticamente pelo software que vai avaliar o crédito da pessoa, os dados bancários da pessoa para dar uma pontuação. Né? Mas existem casos, existem exceções que são difíceis de lidar ou são difíceis de programar, né? E aí exige que haja uma pessoa, um gerente, um responsável que faça essa avaliação manualmente. Tá? Então, a grande maioria do sistema de informação, tá, você não consegue programar 100% por software. Vai existir sempre algumas exceções. Veja, são sistemas de informações que atuam sobre o ambiente humano, né? Está encaixado dentro da sociedade humana. Então, vai ter sempre situações de exceção que você não vai conseguir resolver por software. Tá? Você não tem um sistema bom o suficiente. Né? Ou, como são exceções, às vezes sai muito caro você lidar, por exemplo, com 1% dos casos e você é obrigado a gastar 90% de recursos computacionais para resolver esse 1%. Então, é contraproducente e muito difícil de lidar, e você corre o risco de errar também. Então é muito mais fácil às vezes você substituir esse software, né, por pessoas. Tá? E aí a pessoa entraria aqui nessa caixinha aqui como fosse um software também, né? Tá? Ele é um elemento funcional. Tá? Vai ter entradas, né? Vai ter que ter essas interfaces de entradas que o software vai alimentar. Então tudo que o software conseguir passar de dado, né? Exemplo do análise de crédito, tudo que puder passar para o dado para o gerente, ele vai passar, né? Gerar os relatórios necessários. O papel, né, desse gerente será avaliar o crédito, ou seja, fazer uma avaliação e tomar a decisão, e a saída vai ser executar esse procedimento, né, e gerar essa saída como fosse, né, o sistema como um todo, né, ou então a carregar, né, ou alimentar esse software com o resultado da sua decisão. Tá? Então, normalmente a grande maioria desses sistemas de informação tem uma caixa, né, uma caixinha que é a pessoa que está aqui, que é responsável para o funcionamento desse sistema. Não se esqueça que o sistema como um todo também envolve a sua manutenção, envolve o seu reparo. Por isso que tem algumas pessoas aqui também responsáveis pela manutenção do hardware e do software. Tá? Sistemas adaptativos exigem também que o comportamento desse sistema seja evolutiva. E a parte evolutiva, né, onde você faz a própria autoavaliação e vai fazendo as suas melhorias, envolve também as pessoas. Tá? Então, de uma maneira geral, sistemas computacionais, sistemas de informações computacionais, envolvem sempre pessoas. A gente não pode deixar de incluir essas pessoas. Não necessariamente como usuário. Os usuários estão aqui, como entidade externa, tá? Mas realmente como parte atuante dentro do sistema. E muito software, muitas interfaces aqui têm que ser desenvolvidas, né? Tem que ser desenvolvidas por o gerente do sistema, por exemplo, né? O software aqui tem que ser desenvolvido, tem uma interface aqui não para o usuário externo, mas para o usuário interno, tá? Dar um diagnóstico de falha, por exemplo, para que essa pessoa que possa identificar e fazer o reparo necessário. Então, esse é o papel das pessoas dentro do sistema. Ele é parte do sistema, né? E não podemos esquecer que sempre vai haver pessoas dentro de um sistema de computacional, dentro do sistema de informação computacional. Antes de avançarmos com os sistemas computacionais, sistema de informações computacionais, vamos dar uma pequena introdução e apresentar esse conceito sobre sistemas complexos. Né? Esse é um conceito importante porque vem a
embasar um entendimento melhor entre sistemas computacionais e os sistemas sociais, que a gente vai abordar nos tópicos seguintes. Bom, o que são sistemas complexos, né? Muitas pessoas confundem sistemas complexos como sistemas complicados ou sistemas grandes, né? Quer dizer, tudo que se o sistema for grande ou for com muitos elementos, for complicado, né? Você classificaria isso como sendo um sistema complexo, tá? Mas na verdade, sistemas complexos possuem uma definição, mas apesar de não consolidada, mas é uma definição relativamente precisa que não envolve nem a ideia de ser complicado nem a ideia de ser grande, tá? Então, bom, não existe uma definição consensual, né? Existem algumas características, né, que a gente vai apresentar que há um consenso de que são essas características que definem um sistema complexo, tá? Uma outra abordagem, né, é através de exemplos, né, alguns exemplos que todo mundo concorda que esse é o caso de um sistema complexo. Essa é uma coletânea de algumas definições, né, do que vem a ser sistemas complexos. Um sistema composto de um grande número de entidades, processos ou agentes que interagem entre si, essa é a definição de sistemas, cuja compreensão necessita do desenvolvimento de novas técnicas, como modelos não lineares e simulação computacional. Ou seja, eles não são fáceis de compreender, né? Ou seja, há um nível diferente de compreensão ou de estudo necessário para entender o seu funcionamento. Uma outra definição é um sistema que pode ser analisado através dos seus muitos componentes interrelacionados, onde o comportamento de cada um depende do comportamento de outros. Ou seja, é um processo altamente interativo internamente, né? Quer dizer, há uma interação tão grande internamente que o comportamento de um só, você não consegue analisar o comportamento de um só sem analisar o comportamento dos demais, tá? Uma coleção de objetos interconectados que apresenta fenômenos emergentes. Essa é uma definição mais atual e mais talvez seja mais interessante. Mas o que seria fenômeno emergente, né? A gente vai ver mais à frente. Você consegue identificar dois tipos de complexidades, dois tipos de organização, né? Uma com complexidade desorganizada. No fundo, esse número de partes, um grande número de partes, tem um comportamento aleatório, grande variabilidade, mas é aleatório, e que você estuda esse sistema, né, de uma forma estatística ou de uma forma probabilística, né? Então, pelo grande número de variáveis, o grande número de componentes, você consegue usar técnicas estatísticas para fazer uma análise, avaliação do comportamento desses sistemas, né? Então, tem exemplos, né, que são partículas de gases, por exemplo, né, que você faz estudos, né, a partir de alguns parâmetros que, como pressão, né, que tem como origem os fenômenos estatísticos. Um outro tipo de organização é a complexidade organizada, né, é o mesmo conjunto de partes, tá? Mas as interações não são aleatórias, são relacionadas, são interdependentes, tá? Então, resulta em propriedades, a gente chama de propriedades emergentes, novamente a gente vai ver com mais detalhe à frente, né? Mas que não existe alguma coisa central que coordena essas relações, as interações, tá? Então, para você entender o comportamento geral é muito difícil nesses sistemas cuja complexidade é organizada, né? Ou seja, análise de uma propriedade individual, análise de uma parte, você não consegue inferir o todo a partir da análise de uma parte só, tá? Como resultado desse processo. É um processo onde para entender o todo, você precisa entender a interação entre as partes e analisar o comportamento como o todo, né? Do elemento, cada elemento e da sua relação entre os demais. Exemplo disso são as redes sociais. Então, não só
quantidade de elementos, né? Mas a interação, a forma de relacionamento entre esses elementos é que caracterizam muito, né, os sistemas complexos. Tá? Então, relacionamentos dinâmicos, né, ou seja, não são estáticos, né, eles mudam com o tempo e mudam de uma forma muito grande. Tá? Relacionamentos que não são lineares, ou seja, não existe uma relação matemática, né? É equacionável. Né? Então, muitas vezes são relações que são temporárias e podem ter altas variabilidades nessas relações. Tá? Então, não há uma relação necessariamente de causa e efeito entre a entrada e a saída desses relacionamentos. Uma pequena efeito, perturbação, pode causar um grande efeito, né, como no caso dos sistemas caóticos, ou até mesmo não produzir nada. Né? E relacionamentos que dependem de memória, ou dependem do evento anterior, das relações anteriores. Tá? Outros relacionamentos envolvem uma realimentação local ou externa, né? Então, um feedback que faz com que a relação entre os componentes tenha essa dependência entre entrada e saída. Tá? Então, se você soma tudo isso, você pode ter uma composição de diferentes tipos de relações que podem ocorrer dentro do mesmo sistema e que podem tornar o entendimento do sistema extremamente complexo. Tá? Então, a complexidade surge não só da complicação, né? Naturalmente essa variação gera uma relação complicada, né? Mas isso não necessariamente resulta em complexidade. Tá? Mas o fato de ter esses componentes também é um caminho para levar a um sistema complexo. A topologia de rede, né? Quer dizer, tem uma parte que é relacionamento, tipo de relacionamento, mas tem a parte de topologia da rede, né? Que é a arquitetura, a estrutura da relação entre essas partes. Tá? Também é um componente importante dentro do sistema complexo. Tá? Então, redes complexas, né, são redes que têm uma topologia não trivial, ou seja, uma topologia não uniforme, não regular, por exemplo, né? E são topologias às vezes até são ad hoc, né? Surgem de acordo com a necessidade. Ele pode ter uma topologia dinâmica que pode alterar de acordo com a situação, né? Ou de acordo com as entradas. Tá? Sistemas complexos naturais, né? Frequentemente possuem essas topologias que tem essa caracterizada por não uniformidade ou não regularidade. Disso resulta que muitos sistemas complexos, né, são dependentes ou são caracterizados pela sua rede de interação, né, a sua topologia de rede. Tá? Ressaltando que não é só a topologia de rede que caracteriza, né, a complexidade. A forma de interação, o tipo de interação, né, o tipo de relacionamento também é caracterizado. Mas mesmo tendo uma relação simples, a topologia relativamente complexa pode resultar em sistemas complexos. Tá? Muitos sistemas complexos possuem topologias simples e interações simples e vice-versa. Né? Muitos sistemas complexos possuem redes aleatórias e ao mesmo tempo também interações também extremamente complexas. Tá bom? Então, há uma necessidade de se estudar, né, um sistema complexo também pela visão da sua topologia de rede. Tá? Então, cada sistema complexo é uma rede de interações entre um grande número de elementos pequenos. Algumas redes podem ser geométricas e regulares, né, num espaço 2D ou 3D. Outras podem conter conexões de longa distância, né, e compreender um sistema complexo às vezes implica em quebrar em partes, né? Quebrar em partes, ou seja, em componentes de redes, né? Os elementos de interconexão. Tá?
Então, às vezes é muito mais fácil você estudar sobre a ótica da topologia do que da interação propriamente dita. Tá? E depois você vai estudando por partes e depois você pode remontá-lo para entender o todo. O estudo das redes complexas, né, da topologia das redes, é muito importante para determinados tipos de sistemas, porque muito das características e as funcionalidades desses sistemas complexos depende diretamente da topologia da rede, o tipo de rede. Né? Os sistemas sociais são exemplos, né, de que porque a interação entre as pessoas, o tipo de interação não é mais ou menos estável, né? Não mudou durante esses milênios, né? Mas a forma de você formar essa rede, tá? Ele muda a característica e o comportamento desse grupo, desse sistema social. Tá? Ele é muito dependente da topologia. Tá? Então, a existência do hub, a caracterização do hub. Hub é um ponto onde as pessoas, ou uma pessoa, né, que conecta-se com várias outras pessoas. Então, é um personagem central dentro de uma rede social. Então, a formação de hubs, a topologia de conexão das hubs, determina também o comportamento do grupo em si. Tá? Então, esse tipo de estruturação, estudo e entendimento dessas estruturas e dessas topologias são determinantes na caracterização do sistema complexo como um todo. Tá? Um outro exemplo é a internet, né? A estrutura da rede elétrica. A topologia de rede determina as características de confiabilidade e desempenho dessas redes. Bom, além dos elementos construtivos de um sistema complexo, que nós vimos até agora, quer dizer, topologia de rede, tipo de interação, tipo de organização, né, que são características estruturais internas da rede, de um sistema, desculpe, de complexo, né? Quais são as principais características, né? Quais são os elementos que a gente enxerga como sendo um sistema complexo, tá? Então, essas já são mais características comportamentais, né, funcionais desses sistemas que a gente classifica como sendo complexo, né, que independe, né, da sua estruturação interna, independe da sua topologia de rede, tá? Ou independe desse tipo de interações. Já comentamos, né? Então, algumas características. A primeira e a principal dessas características são chamadas de propriedades emergentes. Tá? São propriedades ou fenômenos, né, que surgem a partir dessa interação. Ou seja, se você analisa o elemento individualmente, essa propriedade não existe. Mas ao colocar esse elemento no contexto de interação com os demais, né, num contexto de sistemas complexos, surge alguma propriedade, uma propriedade que não existia antes. Tá? Então, esse é o exemplo de animais sociais, por exemplo, formigas, abelhas, né, que individualmente têm uma característica limitada, uma capacidade limitada, mas quando você põe num contexto coletivo, numa colmeia, por exemplo, ele passa a ter um comportamento mais elaborado, mais avançado, né? É uma propriedade emergente, né? No caso das abelhas, a gente fala que tem uma inteligência social, né? Coletiva, tá? É uma inteligência onde o coletivo passa a ser capaz de ser adaptativo, evolutivo, né? É o elemento coletivo que faz com que a colmeia resista a ataques, por exemplo, sobreviva em diversas condições ambientais, mude de lugar, por exemplo, ou adapta-se a determinadas condições ambientais, climáticas, escassez de alimentos, por exemplo, tudo comportamento, um conjunto de comportamento que caracteriza uma inteligência social, né? E comportamento que a abelha individualmente não seria capaz ou não teria essa capacidade. Tá? Então, esse é o principal
propriedade, né, essa principal propriedade de sistemas complexos. Vale a mesma coisa para o neurônio, né? Você analisando o neurônio, você não consegue deduzir a partir do neurônio fenômenos como consciência ou inteligência, né? É apenas no coletivo, né, do neurônio é que esse fenômeno, essa propriedade surge, tá? Então essa distinção de um sistema complexo. E muitos sistemas, né, que você junta, simplesmente junta e vira a propriedade, não aparece essa propriedade emergente, simplesmente aparece a mesma propriedade individual que uma escala maior, né, tá, pelo coletivo. Então essa é uma distinção importante entre o sistema complexo e os sistemas não complexos. Tá? Uma auto-organização também é uma outra característica, não existe uma centralidade, né, dessa organização. Isso implica que um comportamento individual, né, o indivíduo que centraliza tudo, por exemplo, não reflete nos demais. Tá? Então, capacidade evolutiva, adaptação, já comentamos, né? E a dinâmica não linear, né, que é natural nesses tipos de sistemas, tá? Mas não é necessário que todas essas características estejam juntos, né, estejam presentes para você chamar isso de um sistema complexo, não é? Muitas vezes alguns, né, desses comportamentos, principalmente os mais prevalentes, que determinam por consenso, né, que se trata de um sistema complexo. Bom, aqui uma pausa para discutir sistemas complexos e a relação de sistemas complexos com a teoria do caos, né? Essa discussão está no limiar, né, no limite do que vem a ser um sistema complexo ou não. Tá? Então, o que é um sistema, uma teoria do caos, né, um sistema caótico? São sistemas onde as variações do parâmetro inicial geram uma grande alteração no comportamento do sistema. Tá? Então, é o chamado efeito borboleta. Né? Então, é extremamente dependente das condições iniciais. Então, pequena variação gera uma grande alteração. Um comportamento são muito difíceis de prever. Né? Então é considerado determinístico, porque normalmente são conjuntos de equações, sistema de equações, tá? Mas cujo comportamento é imprevisível, porque é extremamente dependente, é muito sensível às variações de entrada. Né? As pequenas, mínimas variações geram grandes alterações. Tá? Então, parece contradição, né? A palavra determinístico e imprevisível. Né? Mas justamente porque qualquer variação, qualquer pequena variação mesmo, né? Qualquer erro matemático, por exemplo, gera grandes alterações, né? Que tornam o comportamento final imprevisível. Teoricamente, um sistema de equações, a partir do seu resultado você consegue chegar na origem, né? No processo reverso, mas não é o caso do sistema caótico. Tá? Então, a partir do resultado final, você não consegue chegar ao estágio inicial. Então, apesar de ser, isso caracteriza a sua imprevisibilidade, né? É determinístico, né? Mas é imprevisível. Tá? Então, mas está no limiar do que vem a ser o sistema complexo. Tá? Então, muitos autores classificam esses sistemas caóticos como sendo um subconjunto de sistemas complexos. Bom, só para finalizar a nossa discussão sobre sistemas complexos, né, uma outra forma de você definir que é um sistema complexo é através de exemplos, né, exemplos reais, que as pessoas concordam, né, especialistas concordam com sendo um sistema complexo. Tá? Então, alguns exemplos, né, que já comentamos, colônias de formigas e abelhas, né, são os animais sociais. Economias humanas, né, a economia é a visão só do dinheiro, né, na parte monetária. Então, mesmo lidando com números, você tem alguns comportamentos, né, complexos quando você estuda a parte monetária, a parte econômica. Né. Estruturas sociais, né, as relações e redes sociais também considerados sistemas complexos.
o sistema nervoso, como já comentamos, células e seres vivos em geral, né, quando se considera a organização das células e a organização dos seres vivos, né, num contexto ecológico, num contexto maior, também é considerado um sistema complexo. A forma de interagir, né, as diversas formas de interação de diversos tipos de seres misturados, né, plantas, animais e micro-organismos, tudo interage entre si num processo complexo. Tá? E algumas coisas, alguns sistemas artificiais, como infraestrutura de energia, de comunicações, internet, por exemplo, são considerados também sistemas complexos. Tá? Então, muitos sistemas, no caso, sistemas de informação, né, computacional, dependendo da escala, são considerados sistemas complexos. Tá? Construímos muito desses sistemas, são sistemas, não são necessariamente sistemas naturais, né? Internet, softwares, aeronaves são alguns exemplos de sistemas construídos, sistemas complexos construídos. Bom, essa segunda parte acabou ficando um pouco extenso, né? Porque realmente pegamos uns tópicos, uns assuntos meio complexos, né? Complicados, tá? Acabou estendendo um pouco o tempo. Na terceira e última parte desse tópico de sistemas computacionais, nós iremos ver os sistemas sociais, né? E principalmente essa a relação desses sistemas sociais com os sistemas computacionais. Tá? A ideia é fazer esse merge, né, essa combinação, para tentar ver, dar um horizonte e perspectivas da relação dos sistemas computacionais com os sistemas sociais. Veja que desde o começo nós falamos, né, a importância da dimensão humana no contexto da informação. Tá? Nós definimos com a informação como aquele dado que tem o potencial de ser útil, né, ao ser humano. Ou seja, a informação já é parte de um processo social. Tá? E vimos como a informação é vital, literalmente vital, quer dizer, é essencial no processo de vida. Vimos como o conceito da computação evoluindo, né, no sentido de ter o computador como parte de um processo muito maior, né, um processo que envolve a própria natureza, né, a parte biológica do DNA, a vida como sendo um processo de informação dinâmica, e você está inserindo o computador nesse contexto como parte desse processo, né? Não é uma parte isolada artificial, mas como parte desse contexto. Tá? E a teoria de sistemas complexos vem justamente a agregar, né, uma base para a compreensão, a base para nós tentarmos entender esse processo. Tá? A nossa expectativa é que a junção de sistemas naturais e sistemas artificiais de processamento da informação vai gerar, né, vai ter como efeito algum fenômeno, né, emergente, né, ainda que não conhecido, né, não previsível, né, nossa nova realidade. Tá? Então, última parte, a terceira parte desse tópico, né, de fechamento dessa disciplina, vai visar dar uma perspectiva futura através de exemplos, né, do que pode acontecer nessa relação sociedade e computador sob a ótica da informação. Tá? Eu acredito que vai ser um tópico, bom, o tópico por si só importante, mas vai ser uma parte, a terceira parte, muito interessante. Tá? E espero que vocês estejam lá para assistir essa terceira parte também. Tá bom? É isso, pessoal. Obrigado por assistir e até a terceira e última parte desse tópico e desta disciplina também. Tá bom?